Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Já pararam para pensar, o que será que um conto de fadas antigo tem a ver com um filme de super-heróis supermoderno? À primeira vista parece que nada, né? Mas, na verdade, todas as histórias que a gente ama escondem um segredinho. Elas seguem um tipo de mapa. E hoje a gente vai desvendar esse mapa juntinhos. Sabe quando a gente pega um livro ou começa a assistir a um filme e de repente não consegue mais parar? Fica super curioso para saber o que vai acontecer? Pois é, isso não é mágica não. Existe um truque por trás, uma estrutura, sabe? Um caminho que a história segue e que leva a gente junto na aventura. E é exatamente esse caminho que a gente vai descobrir agora. E para a gente entender direitinho como funciona essa estrutura, que tal a gente pensar numa coisa que todo mundo gosta? Um passeio. Isso mesmo. Imagina que toda história é como um passeio super divertido. Tem o lugar de onde a gente sai, tem todo o caminho que a gente percorre e, claro, o lugar onde a gente chega no final. E para a gente não se perder nesse passeio, o que a gente precisa? De um mapa, é claro. O mapa de uma história tem 5 partes principais. E são essas partes que mostram direitinho como a aventura é montada. Então, estão preparados? Vamos começar essa exploração. Bom, todo passeio tem que começar de algum lugar, né? E com as histórias é igualzinho. Então, vamos conhecer o nosso ponto de partida. Essa primeira parada do nosso mapa se chama Situação Inicial. É bem o comecinho de tudo. É aqui que a gente descobre quem são os personagens, onde eles moram e o que eles estão fazendo. Tipo, como é a vida deles no dia a dia antes de qualquer grande aventura começar. E para a gente entender cada parte desse mapa, a gente vai acompanhar uma história. A história do João. Olha só como começa. É tudo bem normal, bem tranquilo. A gente conhece o João, sabe que ele tem um cachorro, mora numa cidade pequena e tem essa rotina de ir para a escola. Tudo na paz, sem nenhuma grande emoção. Ah, mas um passeio ou uma história, só com coisa normal e tranquilo o tempo todo, ia ser meio sem graça, né? Para ficar legal, precisa acontecer alguma coisa, algo inesperado, que muda tudo. E o nome dessa parte do mapa é conflito. É exatamente isso. Um problema aparece do nada e, pronto, bagunça toda aquela calmaria do começo. É o conflito que realmente dá o start na aventura, que faz a história começar de verdade. E olha só o que aconteceu na história do João. O cachorro dele sumiu. Puxa, esse é o grande problema, o conflito que muda tudo para ele. A rotina tranquila? Acabou. Agora o João tem uma missão muito importante. Bom, com um problemão desses para resolver, o nosso herói, o João, entra na parte mais longa e cheia de ação do nosso passeio. É hora da grande busca por uma solução. Essa parte do mapa a gente chama de desenvolvimento. Sabe o recheio de um bolo? É a parte mais gostosa e com mais coisa. No desenvolvimento é a mesma coisa. É aqui que a aventura rola solta, que a gente vê o personagem se mexendo, enfrentando os desafios e tentando de tudo para resolver aquele problema do começo. E olha só o desenvolvimento na história do João. Ele não ficou chorando parado, né? Ele foi à luta. Procurou pela cidade toda, foi perguntar para os vizinhos, colou cartazes. Tá vendo? Cada coisinha que ele faz é uma parte da aventura que vai levando a história para frente. Depois de tanta procura, de tanto esforço, a gente chega no ponto mais alto do nosso passeio. É como se a gente estivesse no topo da montanha-russa, sabe? Aquele momento de maior emoção. O nome disso é clímax. É o momento de maior tensão da história inteira. É aquela hora que a gente até prende a respiração, o coração parece que vai sair pela boca, o problema chega no seu ponto máximo e a gente sente que agora tudo vai ser resolvido. E na história do João, olha o clímax aí. De repente, no meio do silêncio, ele escuta um latido, vindo de um galpão abandonado. E agora? Será que é o cachorro dele? O que será que tem lá dentro? É esse suspense que deixa a gente grudado na história. Ufa! E depois desse susto todo, dessa emoção lá no alto, a montanha-russa começa a descer. É a hora de começar a volta para casa. É a hora de, finalmente, encontrar a solução. Essa parte final do nosso mapa a gente chama de desfecho. É o fim da história. É aqui que aquele problemão, o conflito, finalmente é resolvido. E o final, olha que legal, pode ser de vários jeitos. Pode ser um final feliz, pode ser um final triste ou pode até ser um final surpreendente, que deixa a gente de boca aberta. E na história do João, o desfecho foi super feliz. Ele abriu a porta, encontrou o cachorro dele e levou o amigo para casa. O problema foi resolvido, a aventura acabou e tudo terminou bem. Ufa! Que aventura, hein?
Agora que a gente já andou por todo o caminho com o João, que tal a gente dar uma olhada no nosso mapa completo? Assim, a gente não esquece de nenhuma parte do passeio. Então, olha aí o nosso mapa da história. Inteirinho. A gente sempre começa na situação inicial, para conhecer tudo. Aí surge um conflito, um problema, que dá início ao desenvolvimento. A emoção vai subindo, subindo, até chegar no clímax. E, por fim, tudo se resolve no desfecho. Pode reparar, quase toda a história que a gente conhece segue esse caminho. Então vamos lá, um resumo bem rapidinho para guardar na cabeça. Toda a história tem essas 5 partes. O começo, para a gente conhecer os personagens, o conflito, que é o problema que aparece, o desenvolvimento, que é a aventura acontecendo, o clímax, a parte mais emocionante de todas, e o final, que é a solução. Fácil, né? Pois é, agora o segredo foi revelado, o mapa para criar qualquer história está nas mãos de quem quiser usar. Pode pensar nos seus filmes preferidos, nos seus livros, nos seus jogos, todos eles usam esse mapa. E agora, a pergunta mais legal de todas é: com esse mapa em mãos, que história você vai contar?